Tem algo que ninguém te contou. Você pode estar orando certo, estudando a Bíblia com fé, buscando sabedoria nas finanças e até querendo multiplicar o seu dinheiro, mas ainda assim sem ver resultado. E sabe por quê? Porque falta um ingrediente que quase ninguém ensina: a fusão entre o espiritual e o estratégico. O Salmo 27 não é apenas uma oração bonita, é um verdadeiro plano de ação para quem quer vencer o medo, alinhar propósito e conquistar sucesso real. E aqui vai o choque. Enquanto muitos acham que basta esperar em Deus, Napoleon Hill já dizia: esperar não significa ficar parado, significa preparar-se para receber o que se deseja. E quando você junta isso à sabedoria milenar da Bíblia, você não só ora melhor, você vive melhor. Você age com fé e colhe com visão. Sim, dá para ter direção divina e prosperidade financeira sem perder a essência. Mas só se você entender o que vamos revelar hoje. Então se prepare, porque este vídeo não é só mais um conteúdo motivacional. É um divisor de águas. Você vai descobrir como um salmo escrito há milhares de anos contém os mesmos princípios usados pelos maiores empreendedores do mundo. E se aplicar, a recompensa pode vir mais rápido do que imagina. Quando tudo parece escuro, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, é exatamente aí que precisamos de uma luz. E como o Salmo 27 declara logo no início: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Essa luz, amigo, é o que nos permite ver uma saída quando o caos reina ao redor. Napoleon Hill disse algo que se encaixa perfeitamente aqui: todas as adversidades trazem consigo a semente de um benefício equivalente. A Bíblia nos lembra que mesmo em tempos de trevas, a salvação é uma promessa que ilumina nosso próximo passo, principalmente quando o dinheiro escapa como água entre os dedos. Essa luz tem a ver com visão interior, clareza de propósito e direção certeira. 3 coisas que Hill dizia serem indispensáveis para o sucesso. Ele escreveu: a clareza de propósito é o ponto de partida de todo o sucesso. Se a mente está obscurecida pelo medo, pelas dívidas, pela confusão, até a melhor oportunidade parece uma ameaça. Mas quando a luz espiritual se acende, tudo muda. E essa luz começa quando você coloca os olhos na verdade, seja através da Bíblia ou através de princípios eternos como fé, ação e propósito. Inclusive, até as decisões sobre finanças ficam mais estratégicas quando a mente se ilumina pela fé. Napoleon Hill também dizia que o medo é apenas uma condição do estado de espírito e você pode controlá-lo. Quando a luz entra, o medo perde a força. Uma pessoa sem direção gasta mal, se desespera com boletos, rejeita até o dízimo por achar que está dando dinheiro para a igreja sem perceber que está cultivando escassez. Agora, quando ela se volta para Deus e começa a enxergar a vida com a ótica da fé, muda tudo. A luz não é uma ideia mística, é ação prática. É o que permite levantar da cama e dar o primeiro passo com coragem. E olha, coragem é algo que precisa de mais do que luz, precisa de combustível. E é aí que entra a fé ativa. A fé, por si só, é como um carro com tanque cheio, mas estacionado na garagem. Bonita ideia, mas parada. Napoleon Hill foi direto ao ponto quando disse: a fé é o elemento químico que, misturado ao pensamento, dá vida à energia criadora. Ou seja, não adianta rezar pedindo um milagre se você não está disposto a sair da cama e agir. A Bíblia é cheia de exemplos onde o agir é o que valida a fé. Davi não apenas confiava em Deus, ele corria para a batalha. Fé é pedir a direção, mas também é colocar o pé na estrada mesmo sem enxergar a próxima curva. Muita gente tem fé de que a vida vai melhorar, que o dinheiro vai aparecer, que as finanças vão se alinhar. Mas, como Hill escreveu em Quem Pensa Enriquece, o desejo sem ação é apenas um sonho vazio. Isso significa que orar por abundância enquanto ignora oportunidades, recusa-se a aprender sobre investimentos ou deixa o medo travar o dízimo, é como pedir colheita, sem plantar nada. Um exemplo? Comece pequeno. Estabeleça um plano de ação para o seu mês, trace metas reais e se comprometa. A fé vai te dar a força, mas é o movimento que te leva ao destino.
E atenção, essa ação precisa ser disciplinada. Hill alerta. A autodisciplina é o elo que liga a fé ao sucesso. Ou seja, é a prática diária que constrói o resultado. Não é sorte, nem milagre caindo do céu. A pessoa que ora, mas também estuda a Bíblia, cuida do dinheiro, administra bem seu tempo e honra seus compromissos, está vivendo a verdadeira fé. E cá entre nós, quando você junta fé, atitude e consistência, até as portas que pareciam fechadas começam a se abrir. E abrindo portas, a gente descobre que a verdadeira força para atravessar os desafios vem de um lugar mais profundo ainda. Não é o tamanho do problema que derruba uma pessoa, é o tamanho da fortaleza que ela tem por dentro. O Salmo 27 descreve Deus como a fortaleza da vida, e Napoleon Hill nos lembra que a força e o crescimento vêm apenas através do esforço e da luta contínuos. Ou seja, a vida não vai parar de testar você, mas se você estiver fortalecido espiritualmente e emocionalmente, pode até balançar, mas não cai. E quer um segredo? Essa fortaleza não nasce da noite para o dia. Ela é construída tijolo por tijolo, com cada decisão consciente de não desistir. Tem quem pense que dinheiro resolve tudo, até que a vida dá um chacoalhão e a conta bancária não serve de escudo. Hill escreveu: os obstáculos são aquelas coisas horríveis que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Fortaleza interior te ajuda justamente a manter o foco quando tudo ao redor parece gritar o contrário. É a base que impede a mente de desmoronar diante da dúvida, do medo, da crise nas finanças ou até da perda. Sabe aquela pessoa que mesmo em meio ao caos consegue manter a paz? Ela aprendeu a se fortalecer onde realmente importa. Quer começar a construir a sua? Simples. Separe 15 minutos do seu dia para orar, meditar ou simplesmente refletir em silêncio, com base em um versículo da Bíblia. Reforce sua fé praticando a gratidão. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. E como Hill nos lembra, o pensamento positivo aliado à ação persistente cria milagres. A fortaleza verdadeira é aquela que ninguém vê, mas que todo mundo sente quando você chega. E quando ela está firme, você começa a enxergar os verdadeiros inimigos que precisam ser vencidos. Tem gente que acha que o maior inimigo é o vizinho, o chefe, o governo, mas a verdade é outra. Os maiores inimigos estão dentro da nossa cabeça. O medo, a dúvida, a procrastinação, a baixa autoestima, esses sim fazem um estrago silencioso. Napoleon Hill afirmou com firmeza: o medo é apenas um estado de espírito, você pode controlá-lo. E o Salmo 27 reforça isso quando mostra que mesmo diante de adversários, o coração não se abala. A guerra começa na mente e é lá que a vitória precisa nascer. A pessoa que se permite ser dominada pelo medo nunca age. Ela se sabota sem perceber. Duvida de si mesma, enrola, posterga decisões importantes. E sabe qual é a tragédia? Ela pode ser até inteligente, ter fé, conhecer a Bíblia de capa a capa, mas enquanto não vencer esses inimigos invisíveis, não sai do lugar. Hill disse: a indecisão cristaliza-se em dúvida, a dúvida se transforma em medo. Ou seja, uma pequena hesitação pode virar um ciclo de paralisia, e quando você vê, já se passaram 10 anos. Então, o que fazer? Treinar a mente todo dia. Acordou? Comece declarando: hoje eu tomo decisões firmes. Hoje eu não fujo de mim. Escreva seus medos no papel e, ao lado de cada um, anote uma ação concreta para enfrentá-los. Pode ser mandar aquele currículo, conversar com alguém que você vem evitando, revisar suas finanças pessoais ou investir em pequenos hábitos de autoconfiança. Hill dizia: a ação é o verdadeiro indicador da inteligência. Quando você começa a agir mesmo com medo, aí sim está no caminho certo, e isso prepara o terreno para um novo tipo de espera. Esperar no Senhor não é coisa de quem fica parado olhando o relógio, esperando a vida mudar sozinha. Pelo contrário, é uma atitude de persistência ativa, onde a fé caminha lado a lado com a ação. Napoleon Hill dizia que a paciência é a fortaleza do fraco e a impaciência a fraqueza do forte. Ou seja, saber esperar com coragem
mantendo a mente firme e positiva, é um dos grandes segredos para atravessar fases difíceis e sair mais forte. Imagine alguém que sonha em melhorar suas finanças, mas sente medo de investir e acaba congelado pela insegurança. Esperar ativamente é justamente o oposto. É estudar sobre educação financeira, buscar aconselhamento, trabalhar, o mindset para superar dúvidas e só então agir com convicção. Essa coragem de agir, mesmo sem ter todas as certezas, é o que faz a diferença entre quem prospera e quem fica preso nas dúvidas. No Salmo 27, essa espera é acompanhada pela certeza de que Deus está presente, protegendo e guiando. Hill reforça essa ideia quando diz que a fé é a base para todas as realizações. Portanto, cultivar uma espera ativa, onde a coragem e a paciência andam juntas, cria uma espécie de magnetismo que atrai soluções e oportunidades. Afinal, dinheiro e finanças não são apenas números, são reflexos do nosso estado mental e da nossa capacidade de manter a fé em ação. Começar o dia com afirmações espirituais é como plantar sementes poderosas na mente. Napoleon Hill nos lembra que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Logo ao acordar, ao dizer para si mesmo frases que reforçam fé, propósito e abundância, a pessoa prepara o terreno para a ação positiva ao longo do dia. É um exercício simples, porém transformador, que muda o tom da mente, afastando dúvidas e medos que tantas vezes sabotam as finanças e a paz interior. Imagine acordar e repetir para si: Deus é minha luz e minha força. Ou, hoje recebo abundância e direção para minhas finanças. Essas palavras, por mais simples que pareçam, agem como âncoras de fé e motivação, criando uma atmosfera favorável para o sucesso. Hill destaca que o subconsciente absorve essas mensagens e começa a trabalhar para realizá-las. É como alimentar um jardim. Quanto mais você cuida, mais ele floresce. Assim é a mente quando regada por afirmações positivas. Por fim, a repetição diária dessas afirmações cria uma espécie de fortaleza mental, preparando a pessoa para enfrentar desafios e enxergar oportunidades mesmo em tempos difíceis. Isso não é mágica, mas sim um treino constante da mente, semelhante ao cuidado com as finanças pessoais. Com a prática, o indivíduo se torna cada vez mais alinhado com sua fé e com as metas que deseja alcançar, refletindo no equilíbrio espiritual e material. Agora pense em como a verdadeira intimidade com Deus pode potencializar ainda mais esse poder interior. Quando Davi fala sobre habitar na casa do Senhor, ele está mostrando o desejo mais profundo de estar em comunhão constante com Deus. Essa é a verdadeira fonte de poder. Napoleon Hill também enfatiza que o contato diário com essa presença espiritual fortalece o propósito e a clareza mental. Não se trata apenas de fé passiva, mas de buscar uma conexão que alimenta a mente e o coração para enfrentar qualquer desafio, inclusive na gestão das finanças e nas decisões sobre dinheiro. Ter essa intimidade significa cultivar um diálogo interno e constante, onde a Bíblia se torna mais que um livro. É um guia prático para a vida diária. Hill ensina que pessoas de sucesso mantêm uma conversa diária com suas crenças e objetivos, reforçando sua confiança e disciplina. Isso pode ser aplicado também nas finanças pessoais. Quando a pessoa sente essa ligação forte, fica mais segura para agir com prudência, generosidade e sabedoria no uso do dinheiro. Por fim, essa proximidade cria uma autoridade natural, uma liderança interna que inspira coragem e sabedoria para tomar decisões, mesmo em meio a incertezas. É como ter uma bússola espiritual que direciona para o sucesso verdadeiro, não apenas financeiro, mas em todas as áreas da vida. E aí já percebe como essa base sólida ajuda a construir a fortaleza interior que Hill tanto valoriza? Vamos seguir e ver como essa fortaleza é erguida todos os dias. Fortaleza não se constrói de um dia para o outro. É igualzinho levantar uma casa, tijolo por tijolo, com paciência e intenção. Napoleon Hill dizia: a força e o crescimento vêm apenas através do esforço contínuo e da luta.
É essa repetição diária de decisões baseadas em fé, ética e sabedoria, seja lendo a Bíblia pela manhã, organizando suas finanças com consciência ou praticando o bem sem olhar a quem, que molda uma alma inabalável. O segredo está na disciplina diária. Não precisa ser algo grandioso. Meditar por 5 minutos, anotar gratidões, revisar suas metas, orar antes de uma reunião importante. Tudo isso é construção. Hill reforça que o sucesso é resultado de hábitos consistentes. Quer um exemplo prático? Que tal começar o dia lendo um provérbio e anotando como aquilo pode te ajudar a lidar melhor com o dinheiro ou com alguém difícil no trabalho? Cada escolha feita com consciência espiritual e emocional fortalece os muros dessa fortaleza, que não é só para te proteger, não. É para te lembrar todos os dias que você tem uma base sólida para resistir às tempestades. E quanto mais você edifica essa base, mais coragem você encontra, mesmo quando o medo tenta bater na porta. Vamos ver como é que essa coragem, aliás, nasce. A verdadeira coragem não vem quando tudo está a favor. Ela brota quando as contas estão apertadas, quando o dinheiro parece evaporar, e ainda assim, você escolhe confiar. Davi, no Salmo 27, disse que ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Napoleon Hill ecoa essa força dizendo: a fé remove limitações. Quando a mente se ancora na fé, ela encontra uma ousadia que supera qualquer estatística ou notícia ruim. Isso não significa ausência de medo, significa decisão. Medo de investir, medo de mudar de carreira, medo de falar em público, natural. Mas Hill ensina que o medo é apenas fé invertida. Quando você volta o foco para a Bíblia, pratica a gratidão e busca a sabedoria antes de agir, você não elimina o medo, mas enfraquece sua influência. E isso muda tudo, inclusive suas finanças e sua autoconfiança. Exercite essa coragem. Comece com pequenas escolhas. Encarar aquela conversa difícil, dizer não onde antes você se calava, reorganizar seu orçamento sem fugir da realidade. Faça isso com fé e verá que cada ato corajoso vira mais uma semente plantada em solo fértil. E essa semente, ela cresce. Mas para isso você precisa entender como os princípios da Bíblia se entrelaçam com os ensinamentos atemporais de Napoleon Hill. E é exatamente isso que vem a seguir. Existe um ponto onde espiritualidade e estratégia se encontram, e é aí que mora o verdadeiro poder. Quando você mergulha no Salmo 27 e cruza suas verdades com o que Napoleon Hill ensina em quem pensa enriquece, o cenário muda. Davi desejava uma única coisa: habitar na presença de Deus. Hill, por sua vez, diz: a definição de propósito é o ponto de partida de toda realização. Quando a presença divina guia o propósito definido, o sucesso ganha direção, alma e consistência. Não adianta acumular dinheiro sem paz de espírito, nem buscar finanças estáveis sem propósito. A Bíblia mostra o caminho da fé. Hill mostra os trilhos da ação disciplinada. Combine os dois, e você constrói uma vida de resultados com sentido. Hill afirmava: o homem que faz mais do que aquilo pelo qual é pago logo, será pago por mais do que aquilo que faz. E isso tem tudo a ver com princípios bíblicos de integridade, generosidade e foco. Essa integração não é apenas teórica. Ela se vive. Por exemplo, ao acordar, reserve 15 minutos para meditar no Salmo 27, reafirmar suas metas com fé e planejar 3 ações práticas do dia. Isso cria um ciclo de poder espiritual e ação estratégica. A Bíblia é o alicerce, Hill é a escada. E quando você une os dois, sobe degraus rumo a um sucesso com propósito. Aquele que poucos alcançam, mas todos desejam. Agora me diz, o que vai ser da sua vida daqui para frente? Vai continuar esperando que as coisas mudem sozinhas, ou vai finalmente alinhar sua fé com uma atitude firme, baseada em sabedoria, propósito e visão? A Bíblia já te entrega o plano. Napoleon Hill te dá a estratégia. E o mundo? O mundo só vai responder quando você agir. A escolha sempre foi sua. O que você vai fazer ainda hoje para construir essa fortaleza interior? Vai começar seu dia com afirmações espirituais.
Vai rever sua relação com o dinheiro? Ou quem sabe finalmente tomar aquela decisão que anda adiando há meses? Lembre-se, fé sem ação é só intenção. E intenção sem atitude é só frustração com data marcada. Então deixa seu like e comenta aqui embaixo. Qual parte desse conteúdo mais te despertou? Qual foi o estalo que você teve? Compartilha comigo, eu quero saber. E claro, se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo transformador, que une espiritualidade, propósito e sucesso real, se inscreve no canal agora e ativa as notificações. A jornada só está começando.